Seguimos falando sobre diplomacia, ou não, né? O ditador Nicolás Maduro afirmou que não permitirá uma mudança da esquerda para a direita em seu país, como ocorreu no Brasil com a eleição de Jair Bolsonaro. E desafiou o futuro vice brasileiro, general Hamilton Mourão, a quem chamou de louco. Aspas para Maduro. A Venezuela não é o Brasil. Aqui não vai ter um Bolsonaro. Aqui será o povo e o chavismo por muito tempo. Bolsonaro não teremos nunca, porque nós construímos a força popular, reafirmando as suas denúncias de um complô dos Estados Unidos para derrubá-lo com o apoio do Brasil e da Colômbia. Maduro disse que general Mourão é louco da cabeça por ter afirmado. O que disse Mourão? Mourão disse que o chavismo estava chegando ao fim e que já era hora de eleições normais na Venezuela. Vera Magalhães. Nesse caso, estou totalmente com o Mourão. O chavismo está chegando ao fim, já teria chegado ao fim se não fossem fraudes nas eleições e se não fosse um regime que se sustenta na base da força, condenando a sua população à fome e a outras privações. E é um regime que se sustenta, sim, na base da ditadura. Ele dizer que não teremos um Bolsonaro e que o chavismo vai permanecer por muitos anos, ele está querendo dizer que o quê? Que há exceção democrática, no caso ao Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito em eleições comprovadamente limpas, não há dúvida quanto a isso. Ninguém levantou nenhum tipo de controvérsia a esse respeito. Então, no Brasil, o que graça é a democracia. O governo Bolsonaro ainda não começou. Está querendo dizer não teremos um Bolsonaro, querendo dizer que a direita não vai se criar na Venezuela. Ela, por enquanto, não tem essa chance, porque o que há lá é arbítrio, é um regime ditatorial em que a oposição não tem condições iguais de competir. Quem se levantou contra ele, ele mandou prender nas últimas vezes. Carlos Andreasa. Quando o Maduro diz que o chavismo, esse regime, portanto, permanecerá por muitos anos, ele ameaça não o Mourão, mas o povo da Venezuela. Isso é muito claro. E acho também que o Brasil tinha que reconfigurar o futuro governo Bolsonaro, já estou me referindo ao Brasil nesses termos, reconfigurar o modo como se relaciona publicamente com a Venezuela e com Cuba, por exemplo. O problema da Venezuela, que interessa ao Brasil, dado que o Brasil está tem uma outra estatura em relação à Venezuela, o Brasil deveria se preocupar, portanto, com este país, com este vizinho, em função do problema humanitário que essa ditadura bizarra, criminosa, causou a ditadura venezuelana. Essa deveria ser a preocupação do Brasil, dada a diferença de estatura entre os países. É lamentável que o governo brasileiro, qualquer que seja, entre numa disputa ideológica com traços de belicismo, a não ser que queira confirmar uma impressão que muitos têm de que o Jair Bolsonaro precisa cultivar inimigos imaginários o tempo todo. Idem em relação a Cuba. Cuba é uma desgraça, aquilo é uma miséria, é o horror, não ameaça ninguém, não pode ser inimigo de ninguém, senão do seu próprio povo. A atitude de um país como o Brasil frente a Cuba, portanto, precisa ser de solidariedade com aquela população sofrida, miserável, parada em meados do século XX. Não essa discussão ideológica de comunismo. Que comunismo, gente? Pelo amor de Deus. Joel Pinheiro. Venezuela não tem, não terá um Bolsonaro, mas tem coisa muito pior que Bolsonaro aí, né? Líderes, desde o Chaves e Maduro também, do populismo mais extremo, é aquilo, né? Acabar com as instâncias intermediárias, se fala acabar com a mediação, é o que o Chaves fez, é direto com o povo ali, inclusive criando milícia popular, falando direto às massas, contra as elites, contra o que estava corrompido, e fez o que fez, passa agora fome, literalmente é um país que passa fome. Você tem dezenas de milhares de imigrantes vindo para o Brasil aqui. Nosso trabalho, inclusive, é o de acolhê-los e conseguir integrá-los aí à sociedade brasileira. E é um problema, de fato, para o Brasil. O que a gente faz com a Venezuela, né? A política anterior do PT, felizmente, pelo continente, todos esses regimes populistas de esquerda foram caindo. No caso do Brasil, ele ainda se dava dentro da democracia, mas os aliados do regime Maduro, a gente sabe muito bem que era o PT. Felizmente, foi vencido e não voltou ao poder aí.
Mas por todo o continente isso tem acontecido. Na Venezuela ainda dura, para você ver que incrível isso, né? Mesmo produzindo a miséria econômica, um ditador consegue manter um apoio relevante de grande parte da população que continua disposta aí a lutar por ele. Cada vez mais cresce a oposição contra o Maduro dentro do país. Já houve milhares de mortos, aí é um regime ditatorial realmente repressor e que viola aí os direitos humanos mais básicos. Mas mesmo assim, tem também muita gente, especialmente gente que era muito pobre lá nos anos 90 e que melhorou um pouquinho de vida e que ainda defende esse regime. Para o Brasil é um desafio o que fazer. Se alinhar e ajudar, não, isso está fora, isso a gente já fez, já foi o fracasso total. Agora, tentou-se uma saída diplomática para tentar estimular a ocorrência de eleições lá dentro. O problema é que a eleição lá dentro também é muito fraudada. A gente tem que misturar as duas coisas. Por um lado, a diplomacia, por outro, um endurecimento. Não ter muita tolerância com os líderes venezuelanos, com o alto funcionalismo público venezuelano. Os Estados Unidos também tem endurecido a sua postura no que está correto. Agora também, porque Venezuela é um país que continua endurecendo, né? Cuba, por outro lado, outro grande inimigo aí ideológico do novo regime brasileiro, Cuba, por outro lado, é um país que vem se abrindo. E daí a postura dos Estados Unidos de endurecer com Cuba só tende a atrasar um pouco mais a abertura econômica que muito aos pouquinhos, econômica e política, que muito aos pouquinhos o regime cubano vem fazendo. É um desafio. Muita gente hoje em dia pensa até na invasão armada. Será um problemaço para o Brasil se a gente participar de uma aventura dessas, né? Um Iraque aqui do nosso lado. Espero que não chegue a isso. Existem outras saídas para garantir democracia e direitos humanos no continente.